Bom dia, boa tarde, pessoal. Vamos lá então para a nossa segunda videoaula da meta 22. Vamos dar continuidade lá para o capítulo 8, na página 16, quando fala de planaltos. Então, como a gente já viu, os planaltos são estruturas do relevo onde os processos erosivos superam os de sedimentação, ou seja, tem um predomínio do interperismo físico e químico nessas rochas, diminuindo, né, o acúmulo nessa região de sedimentos, tá? Então, os planaltos vão ocupar cerca de 40% do território brasileiro. Os principais planaltos no Brasil são os planaltos de Guianas e o Planalto Central do Brasil, e vão ter formas distintas aí, né? Então, os planaltos, eles comumente aparecem com o topo mais aplainado, né? E com marcas mais abruptas, né, das suas terminações, mas elas podem se apresentar como morros, serras, escarpas e colinas até 2.000 metros de altitude. Então, nós temos aí um exemplo da Chapada, né? Região de Chapada. Observem que em todos os relevos que nós vamos observar, a gente pode perceber um outro formato de relevo ao mesmo tempo. No caso aqui, ó, no meio, entre as chapadas, né? No caso aqui a Chapada da Diamantina, nós temos uma depressão, ou seja, uma área mais baixa que o seu entorno, né? Então a gente está vendo aí duas formações. E fiquem atentos aqui também para a formação das escarpas, que são essas terminações mais abruptas na rocha cristalina. Outro exemplo aí de um planalto, né, região plana e alta também com a formação das escarpas, né, num terreno que a gente percebe que existem outros planaltos próximos. Olhem novamente, né, aqui esse outro planalto anterior, ele apresenta aqui, ó, áreas de planícies, tá? Planícies aqui, ou depressões. E aqui também a gente consegue perceber uma depressão mais profunda aqui no meio da rocha, né, que foi esculpida bem próxima aqui, formando um cânion. Outro exemplo é a transição ali na região de Ponta Grossa entre o primeiro e segundo planalto, né? Primeiro planalto de Curitiba, segundo planalto de Ponta Grossa, onde a gente tem a formação das escarpas devonianas, né? Formadas no período devoniano. Outra foto do perfil, né? Aqui formando uma formação de neblina na área de depressão, e aqui a formação das escarpas na transição do primeiro e segundo planalto. Essa visão é possível vocês terem lá do Parque de Vila Velha. Depois nós temos as planícies, na página 18. Então, as planícies são áreas planas onde os processos de sedimentação superam os erosivos, ao contrário dos planaltos, né? Porque nas planícies é onde a gente vai ter o acúmulo dos sedimentos que ocorreram através do interperismo físico e químico nas regiões de planalto, vão se acumular nas regiões de depressão e planícies, né? Então, a sedimentação supera o processo de erosão, de interperismo. Eles podem ser originários, né? Então, os processos, a origem desse sedimento pode possuir uma origem marinha, onde ela pode sofrer o sorgimento com a movimentação de placas tectônicas e se apresentar numa região uma região continental, exemplo aí das poças de petróleo, né, em áreas continentais, mas ela é mais comum de ser encontrada no assoalho oceânico, formando a maior parte do fundo dos oceanos aí do planeta. Pode ter origem fluvial, né, de acordo com as bacias fluviais, né, ricas em hidrografia, em lagos e rios que cortam o território. E podem ter origem de lacustre. O que é o lacustre, gente? Lacustre é a formação do ecossistema que forma essa região marinha ou aquífera, né? Porque ela pode ser de um lago ou de um rio. Então, é a conjunto de espécies que formam esse ecossistema, desde as plantas até os animais, né? Os plânctons que se depositam e se acumulam nessa região. Então, elas podem ser classificadas como planícies costeiras,
nas regiões litorâneas. Olhem aí a gente vendo formação de escarpas, também transição para o Planalto, né? No caso aqui do litoral paranaense também essa formação, né? A gente tem a região do litoral paranaense, Antonina, Guaraqueçaba, Morretes, Paranaguá, e daí sobe para o primeiro Planalto, onde fica Curitiba. Outra classificação é de planícies continentais, né? Nas áreas mais continentais, onde sofrem aí também com os processos da continentalidade, e podem também ser interioranas, né? Formadas nas regiões mais interiores, geralmente apresentam como a região da Amazônia, do Pantanal. E temos as depressões na página 20, que são áreas mais baixas que o seu entorno. Então, elas podem ser classificadas em depressões absolutas ou relativas. Absolutas são aquelas que são mais profundas do que o nível do mar. Um exemplo da maior depressão absoluta do mundo, que é o Mar Morto, que possui 400 metros abaixo do nível do mar. Então, abaixo de 0 metros, né? Menos 400 metros. E as depressões relativas, onde elas não chegam a uma profundidade tão grande, mas elas são mais baixas que o seu entorno, como aí na região da transição de 2 planaltos também. Então, as formas de relevo que a gente viu até agora, né? Formação de planícies, planaltos, depressões absolutas abaixo do nível do mar, montanhas, depressões relativas acima do que o nível do mar, mas mais baixas que o seu entorno. Então, as depressões no Brasil podem ser classificadas como depressões amazônicas, como ali na região do norte, dos planaltos residuais do norte amazônico, né, na região norte-sul da Amazônia. Os planaltos marginais, eles são compridos em terrenos formados por rochas cristalinas, ali no desenho representado por aquela cor areia, né, localizada nas bordas de bacias sedimentares. No caso, a gente tem a planície do rio Amazonas e temos o Planalto Residual Sul-Amazônica aí, de terrenos sedimentares fazendo as bordas dessa região. E temos ali nos 2 próximos exemplos, no perfil Oeste-Leste, da região Nordeste, da Centro-Oeste e Sudeste, né, exemplos de depressões periféricas, que são localizadas na periferia de uma bacia sedimentar, representado por aquele cor mais esverdeado escuro, com escarpas absolutas no limite do terreno cristalino, ou seja, tem aquela formação onde tem uma terminação abrupta desse terreno. Essas escarpas, elas podem ser formadas nós temos também as interplanáuticas, que vão ser formadas como formações de cânions, né, esculpidas em terrenos cristalinos antigos localizados em planaltos, ou seja, entre 2 planáuticos. Quer dizer o quê? Que está entre 2 formações de planaltos, exemplo aí da Chapada dos Veadeiros, né? Chapada dos Veadeiros, onde a gente tem o cânion no Parque Nacional dos Veadeiros. E a questão das cuestas. As cuestas, elas vão se apresentar em 2 vertentes. A crista, que é a parte mais íngreme da cuesta, e a parte mais que possui menos, uma vertente não é tão íngreme, que é o talos, né, que é o sopé da cuestas. Então, essa formação é bem característica de depressões, né? Ela tem ali a questão também do Morro Testemunho, né, que é uma parte residual que restou dessa área dos planaltos em seu entorno. Para finalizar, então, gente, a nossa aula de hoje, vocês devem realizar lá na apostila as atividades da página 24 e 25, os exercícios 12, 13, 14 e 15. Lembrando que essa é a nossa última aula antes da avaliação formal 2. Na semana que vem, a gente se encontra. Um beijo, um bom final de semana. Um bom feriado para vocês e até semana que vem. Façam exercícios, percebam as dúvidas e aproveitem a nossa aula online para tirar dúvidas referentes ao conteúdo da avaliação de vocês. Um beijo, fiquem bem, até semana que vem.